A taxa das blusinhas foi vendida como se fosse um escudo para proteger o Brasil. Mas, quando você olha de perto, vê outra coisa. É um canhão apontado para quem ganha menos e compra menos. Ela não derruba gigante internacional, não salva a fábrica nacional, ela não muda a vida de quem viaja todo ano e enche a mala de bugiganga lá fora. Mas pesa, e pesa muito para quem faz conta de uma compra de 30 ou 40 dólares. Esse é o ponto de partida da nossa coluna de hoje. Os grandes prejudicados pela taxa das blusinhas são os mais pobres. E de quebra, ela não gera tanto emprego, não melhora tanto a arrecadação e não entrega nada de concreto para a indústria nacional. Por muito tempo, comprar uma peça baratinha em um site estrangeiro era uma espécie de escape silencioso no orçamento. O imposto, esse sempre existiu, claro, mas na prática, muita encomenda pequena passava sem a cobrança. Simplesmente porque não existia braço, ou seja, não existia fiscal da Receita Federal que desse conta do tanto de blusinhas que vocês compravam. Simples assim. O risco entrava na conta mental do vou tentar, vai que passa. Para muita gente, era ali que cabia o tênis do filho, a mochila da escola, o fone de ouvido, o casaco para o inverno, um brinquedo de aniversário um pouquinho melhor. Para quem está no topo da renda, isso é um detalhe. Se não der numa compra de 40 dólares, dá na próxima viagem internacional. Um amigo que estiver no exterior pode trazer para você no outlet uma loja mais cara, tanto faz. Mas, para a base da pirâmide, esse canal era a única porta um pouco menos pesada para o bolso. A partir do momento em que o governo crava uma alíquota de 20% de imposto de importação sobre compras de até 50 dólares e passa a aplicar isso de forma coordenada, a lógica muda completamente. O que era risco eventual vira rotina. Mensagem dos correios, cobrança adicional, link para pagamento. Aviso de que o pacote só vai ser liberado depois do imposto pago. A exceção virou a regra. E a regra ganhou um apelido super simpático para tentar suavizar o impacto. Taxa das blusinhas. Eu amo tanto esse assunto, eu amo tanto esse nome que eu acho que não cabe nessa coluna, mas tudo bem. O discurso oficial você conhece de cor. É para proteger a indústria nacional, defender empregos no Brasil, fortalecer o comércio local, combater concorrência desleal e melhorar a arrecadação. Tudo isso em cima de um recorte muito específico da vida real. A compra pequena, de varejo, feita por pessoa física na base do parcelado e da simulação de frete, por quem muitas vezes nunca pôde sair do Brasil. Na prática, o que acontece do lado de cada tela é outra história. A pessoa entra no site, escolhe o produto, compara preço, lê a avaliação, monta o carrinho, até aí tudo bem. Agora, quando ela clica para finalizar, entra o pacote completo. Imposto de importação, ICMS, variação cambial do dia. O valor final salta de uma faixa em que seria algo talvez eu consiga encaixar para uma faixa que ela sabe, sem muito esforço, que não dá. Quem nunca abandonou um carrinho que atire o primeiro dislike desse vídeo? E aí, não é sobre consciência de consumo, é sobre matemática básica. A pessoa olha para o carrinho, olha para o saldo, lembra das contas que vem pela frente, luz, água, aluguel, escola, remédio, e desiste. O produto some da vida dela antes mesmo de sair do depósito lá fora. É assim que se sente a taxa das blusinhas na prática, como uma mão puxando o tapete de quem estava conseguindo comprar alguma coisa melhor. Do outro lado do balcão, os dados oficiais da própria Receita Federal mostram a consequência disso. As importações de baixo valor levaram um tombo. A queda foi forte e ao longo do primeiro ano, esse volume passou a rodar em torno de algo próximo à metade do que ele já havia sido. Ou seja, o canal que vinha crescendo, ajudando a baratear o acesso a alguns bens, foi estrangulado. E aqui vale insistir, não é a elite que desaparece desses números. Quem tem renda alta continua tendo alternativas. Viaja, traz na mala, compra em outro canal, absorve a alta. Quem some dessa estatística é justamente quem dependia da compra pequena para chegar a produtos que não estavam ao alcance no mercado interno, seja pelo preço, seja pela falta de opção. No fim do dia, a mensagem implícita da política é muito simples. Se você não consegue comprar aqui dentro pelos preços praticados, não vai ter o atalho de comprar lá fora por um valor menor. Enquanto isso, a propaganda segue repetindo que tudo isso é em nome do emprego. A taxação teria sido criada, entre outras coisas, para defender postos de trabalho, tanto na indústria têxtil, no varejo de vestuário, na cadeia que vende aquelas mesmas blusinhas ameaçadas pela importação mais barata. É a história bonita. Você encarece o importado, o consumidor corre para o produto nacional, a demanda pelo produto nacional aumenta, as empresas nacionais contratam mais. Na teoria é lindo, só que emprego formal não responde a esse tipo de mágica. Empresa não abre vaga porque um item específico subiu de preço. A decisão de contratar passa por custo de folha, legislação trabalhista, previsibilidade de demanda, confiança mínima no cenário econômico. Se a empresa olha em volta e não vê aumento concreto e sustentado de vendas,
ela não vai ampliar quadro de funcionários só porque uma camiseta importada ficou um pouquinho mais cara na alfândega. Mais do que isso, a tal substituição automática do importado pelo nacional não veio. Em muitos casos, simplesmente não há um produto equivalente sendo fabricado aqui. Em outros, ele até existe, mas com um preço tão mais alto que o consumidor de baixa renda não tem como migrar. Sem demanda de fato, não há por que contatar. E aqui entra um ponto muito importante que quase nunca é dito com todas as letras. Sim, é difícil competir com o produto lá de fora. Não dá para fingir que a vida da empresa brasileira é simples. A nossa carga tributária sobre produção é altíssima, a burocracia é pesada, a insegurança jurídica é crônica. A tal competitividade não falta só por culpa do mundo lá fora. Falta porque o terreno aqui dentro é cheio de buraco. Só que existem duas maneiras de lidar com isso. Uma é fazer o dever de casa, simplificar a tributação, reduzir distorções, dar segurança jurídica, cortar custo desnecessário, melhorar a infraestrutura, permitir que quem produz aqui consiga competir em condições minimamente racionais. A outra é jogar sujo com o consumidor. Em vez de melhorar a competitividade do produto nacional, você vai lá e piora o importado na marra. Coloca mais imposto, mais custo, mais barreira, até deixar o preço disso que vem de fora tão ruim quanto o nosso preço. A taxa das blusinhas escolheu essa segunda opção. Em vez de atacar o custo Brasil, atacou o consumidor brasileiro. Em vez de ajudar a empresa daqui a ficar mais eficiente, sobe o muro em volta do país para ver se a concorrência lá de fora chega um pouco mais capenga. E no meio desse arranjo, quem paga a conta não é o dono da grande plataforma estrangeira, nem o grande importador. É a pessoa que estava comprando uma peça de 30, 40 dólares porque, do jeito que as coisas são hoje, era o único jeito de acessar alguma coisa melhor. Resultado? A taxa muda a vida de quem compra, mas não muda a vida de quem emprega. No balanço geral, o mercado de trabalho continua seguindo a dinâmica de sempre, puxado por fatores muito maiores que a taxação sobre uma faixa de importação de pequeno valor. A promessa de emprego, a gente sabe que é um pouco mais complexa. Se não protege os mais pobres, não gera tanto emprego assim, talvez sirva de argumento na frente fiscal, né? A narrativa é a seguinte: pelo menos melhora a arrecadação. Aí entra de novo a realidade dos números oficiais. Sim, quando você passa a cobrar de forma mais rígida um imposto que era aplicado de forma muito irregular, a arrecadação pode até subir. É esperado que o imposto de importação sobre essas remessas tenha aumentado ligeiramente. Mas quando você coloca esse aumento ao lado de tudo que a União arrecada, você percebe que a gente está falando de uma fatia muito pequenina do bolo. Não é o tipo de medida que muda a situação das contas públicas, equilibra o orçamento, salva a fazenda e o nosso ano fiscal. E ainda tem mais. Essas compras também sofrem a incidência de ICMS pelos estados. Quando o volume de importações de baixo valor cai forte, a base de cálculo do ICMS também cai forte. Ou seja, uma parte daquilo que a União ganha apertando a mão no imposto de importação, os estados perdem do outro lado. No agregado, o efeito líquido é muito pequeno, pequeno demais para justificar o tamanho da confusão criada na ponta do consumidor. A essa altura, a gente já consegue ver o desenho inteiro. A taxa das blusinhas não é um instrumento de política industrial e nem deve ser considerado um instrumento de política de emprego. Ela é a escolha de tributar com força a compra pequena, justamente onde moram as famílias que têm menos margem de manobra. É mais um capítulo da velha história brasileira de resolver o problema fiscal e corrigir distorção, só que na base da pirâmide. E o argumento final costuma ser o da moralização. Ah, mas é justo. Não pode mais ficar tudo entrando sem imposto, tem que pagar como todo mundo. Ninguém está defendendo um mundo sem tributo. Aliás, tem algumas pessoas que defendem sim, mas até aí a questão nem é essa. A questão é onde você decide apertar, como desenha essa cobrança e quem vai sentir o impacto no cotidiano. Quando você escolhe colocar um imposto pesado na compra de até 50 dólares, sabendo que esse é o espaço de consumo de quem ganha menos, você está tomando uma decisão política clara. Entre rever benefícios generosos no andar de cima, e a gente já falou deles aqui na coluna, e apertar a base do consumo, optou-se por apertar a base. Entre enfrentar regimes especiais sofisticados e rifar uma parte do conforto do andar de cima, preferiu-se direto na compra miúda aqui da base da pirâmide. No fim das contas, a taxa das blusinhas é isso. É um tributo que escolhe o alvo mais fácil, o consumidor, que não tem alternativa, e em troca não entrega o emprego prometido, não entrega a indústria mais forte prometida e não entrega a arrecadação relevante prometida. Entrega, sim, mais uma camada de frustração numa economia em que a pessoa já paga imposto demais em tudo que consome e mesmo assim segue sem o retorno proporcional em serviços públicos de qualidade. Enfim, a discussão não pode ser caricatura de a favor
ou contra comprar lá fora. A discussão séria é outra. Faz algum sentido manter uma política que tributa pesado a compra pequena de quem ganha menos, não gera tanto emprego assim, não melhora de verdade as contas públicas e não traz benefício concreto para a indústria nacional? Por que não melhorar a indústria nacional, torná-la mais competitiva, simplificar a tributação? Fica aí o ponto de reflexão. Se você conhece alguém que vive essa realidade, que já desistiu de compra porque o imposto fez a conta do carrinho explodir, manda essa coluna. Curte, compartilha, espalha esse debate e lembra, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem coluna nova para eu não passar raiva sozinha. Porque se é para passar raiva até comprando blusinha, a gente não pode passar sozinha.